Olá, aqui é o Ricardo Botelho e este é o primeiro videoaula que estamos publicando aqui no Instagram. Na verdade, o começo de uma série que nós vamos publicar regularmente aqui no Instagram. São ideias para que você possa melhorar a gestão do seu negócio, seja você arquiteto, designer de interiores, paisagista ou engenheiro. Eu escolhi o tema generalista ou especialista como o tema importante nesta edição de estreia. Quero mostrar o tipo de resultado que isso traz para a sua operação, começando com a visão da composição ideal do faturamento. Então, quando você é um escritório que está fundamentalmente focado na área residencial, ou seja, mais de 80, 90% do seu faturamento vem da área residencial, você se encontra naquilo que eu chamo de uma composição crítica do faturamento, porque essa monocultura, ter clientes só nesse mercado, traz um perigo muito grande por conta da competição, que eu vou mostrar já em seguida. Quando você tem uma composição equilibrada entre o mercado residencial e o mercado comercial, a gente já está mais próximo da composição ideal de faturamento, já é um início de diversificação, um processo que pode desembocar no médio prazo naquilo que eu chamo da composição ideal de faturamento, que é quando você escolhe um mercado e se fixa nesse mercado. Aqui a gente se torna um especialista e as oportunidades são muito maiores, oportunidades de aprendizado, oportunidades de prospecção, inclusive, facilita todo esse processo. Para que a gente entenda por que eu estou defendendo essa especialização, eu quero mostrar a vocês a visão do que eu chamo de classificação dos profissionais que atuam nesse mercado. Imagine que todos os profissionais estão contidos nesse triângulo. Eu vou classificá-los segundo alguns critérios. O primeiro critério eu chamo de commodity, não é, que abrange a grande maioria dos profissionais. Commodity porque comparo com um grão de soja, um grão de feijão, ou seja, não existe diferenças significativas entre esses profissionais e quando isso acontece, a diferença mais importante percebida pelo cliente é o preço. Num patamar acima, nós temos o especialista, que é aquele escritório que escolheu um segmento de mercado para se fixar nele e ao longo do tempo se torna uma autoridade e passa a exercer um papel importante nesse setor escolhido. Lá no topinho da pirâmide nós temos a celebridade, que é aquele profissional que é reconhecido pela sua extraordinária capacidade criativa, atua em diferentes segmentos justamente por essa capacidade. Infelizmente é um espaço ocupado por pouquíssimos profissionais no mercado. Isso tem um resultado bastante impactante no valor dos honorários que é atribuído, que é cobrado. A gente entende que esse valor é resultado da capacidade de negociação, que é bastante influenciada pelo poder que você tem e o cliente tem. Quando você é um commodity, o poder está todo na mão do cliente e ele exerce esse poder pressionando o preço. Quando você é uma autoridade, um especialista, no mínimo esse poder está equilibrado e você consegue então ter resultados melhores na negociação, alcançando honorários bem maiores do que quando você é um commodity. Isso também tem um impacto bastante grande na evolução da carteira de clientes. Nós vamos avaliar aqui a remuneração maior ou menor em função da seleção de mercado. Quanto mais selecionado, ou seja, quanto mais especialista, melhor nesse processo para a evolução da sua carteira. A gente tem aqui 3 grandes momentos. Um primeiro momento que são os primeiros 5 anos, onde você está numa evolução ainda inicial dessa carteira, depois já uma ação mais desenvolvida, uns 10 anos de atuação, para chegar numa posição madura nos 20 anos de atividade no mercado. A gente vai ver 2 curvas, a primeira curva, a curva do generalista, que a gente percebe que é uma curva bem mais crítica, não só no início de carreira, mas também na fase madura, onde esse profissional, apesar de uma longa trajetória, sofre o impacto da competitividade e, com isso, há uma redução do valor nos honorários, bem diferente da curva do especialista, que tem uma trajetória bem mais favorável, não só na fase inicial, mas também já na fase de maturidade. Para a gente entender bem que impacto isso tem na plataforma de serviços, a gente está olhando aqui uma plataforma de serviço de um generalista que está fornecendo basicamente os mesmos serviços para todos os segmentos de atuação, né? Então há uma ação aqui quase horizontal nessa atuação. Quando ele escolhe um mercado para atuar, aqui no mercado, no caso o mercado de varejo,
ele passa a diversificar a plataforma de serviços. Então, ele está atuando com serviços associados a projeto, mas associados à obra também, comunicação de marca, desenvolvimento de uniformes, depois a atualização desse ponto de venda, manutenção desse ponto de venda e até orientando na busca de financiamento para que esse cliente, então, tenha um estímulo para fazer esse investimento de uma maneira financiada. Outra coisa importante é o desenvolvimento da sua expertise ao longo desse processo. Você cria também uma formatação de serviços bastante típico do mercado que você está atuando. Aqui no caso do varejo, você pode ter serviços, ofertar serviços de consultoria, como ajudar o cliente na seleção do ponto, a localização da sua loja, até serviço de auditoria, serviços mais básicos, onde você faz um diagnóstico e entrega um relatório de diagnóstico para o cliente, até a fase já de pré-design, que aqui no caso do varejo é um pouco mais impactante do que o que a gente chama de briefing na área residencial, onde você vai definir o perfil do consumidor e também o comportamento de compra desse consumidor, o que vai impactar sobremaneira todo o desenvolvimento do design, do conceito de design. E você vê aqui vários serviços dentro desse conceito do design. E depois também abrange a parte de visual merchandising, com vários serviços aqui associados a visual merchandising, inclusive a parte de vitrines, né? Então, é uma concepção diferente de plataforma de serviços. Muito bom, minha gente. Eu quero aproveitar, antes de terminar, pedir um pouco mais da atenção de vocês. Quero explicar um pouquinho como funciona o nosso programa de desenvolvimento de gestão, que é o PDG, que é um programa de consultoria e também fornecimento de um método de gestão, que agora está presente em quase 250 escritórios de arquitetura em todo o Brasil. O método ele está estruturado em 4 pilares. O primeiro pilar, que é o de organização e metas, onde nós vamos ajudar o seu escritório na definição de quais metas são relevantes, meta de faturamento, meta de lucro, meta de quantidade de clientes que precisa ser atendida para que você chegue no faturamento desejado, faturamento médio por cliente, que é algo extremamente importante. Depois, nós vamos aprofundar esse tema de hoje, ajudando você a definir qual é o mercado que você vai atuar. Nós vamos trabalhar forte na especialização, num começo escolhendo 2 segmentos, o segmento residencial e mais um outro segmento de mercado. Vamos reestudar toda a sua plataforma de serviços, e aqui reside um dos pontos bastante importantes do PDG, que é repensar toda essa plataforma de serviços em função de diferentes perfis de clientes, ou seja, nós vamos criar perfis de serviços diferentes para perfis diferentes de clientes, seja o cliente residencial, que a gente divide em 2 perfis, o high-end e o design lover, ou o cliente da área comercial. Depois, nós vamos trabalhar fortemente na definição de ações de prospecção e também de divulgação. Então, eu vou te dar várias ideias de como prospectar clientes, vou analisar também o seu site, o seu portfólio, as suas mídias sociais, e a gente vai fazer alterações aí, com certeza, para ajustar dentro dos conceitos que vamos estar trabalhando. Depois, a parte de estrutura, como funciona, né, você vai receber um questionário e, respondendo esse questionário, eu vou fazer um diagnóstico com base na leitura dessas informações que você vai me enviar, e eu vou elaborar um plano de ação. Você vai receber também 50 documentos, são vários documentos, planilhas, modelo de proposta, modelo de contrato, questionários, enfim, são 50 documentos, e aí tudo isso vai ser discutido em 3 sessões, de 2 horas cada uma, por teleconferência, e depois eu fico 4 meses dando suporte em todo o processo de implantação. Para que você conheça mais detalhes, você pode entrar aqui na minha bio, vai lá no ricardobotelho.com.br/PDG e você vai ter todas as informações sobre o PDG. Se você preferir, manda um WhatsApp para mim, e a gente pode inclusive marcar um call para conversar melhor sobre isso. Ao mandar esse WhatsApp, você pode também solicitar o podcast que eu edito semanalmente, envio grátis. É só mandar a mensagem podcast que você passa a entrar também na minha lista de ouvintes do meu podcast. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo aula.